então falando com ele, Alexandre Silvestre. Tá na nossa redação, Silver. Boa noite. A família Dias está otimista depois da vitória de ontem? Otimista e cautelosa, Michele. Se você me permite, quero entrar nesse debate aí dos erros e acertos. Como eu estou tentando me transformar num cara menos ranzinza e mais otimista, eu prefiro realçar os acertos do Corinthians. Claro que o Everton, por exemplo, ele chegou na bola, só que a mão não estava no chão, a bola passa por baixo da mão dele. Um detalhezinho ali, se ele tivesse com a mão colada no gramado, talvez fizesse a defesa. Mas o bote do Félix Torres, preciso na bola, roubando do Estevão. A cavadinha do Gustavo Henrique, balãozinho, conectando o contra-ataque com o Carrilho, que passa para o Memphis, que não desiste, luta com dois, Mike e Richard Rios, e encontra no facão, no deslocamento, o Yuri Alberto, que corta para dentro e não bate cruzado, como normalmente acontece, no caso do atacante, ele bate no canto do goleiro. Então eu prefiro enxergar os acertos do Corinthians, que não só sobreviveu a esse primeiro jogo, como volta mais vivo do que nunca, machucou o rival, joga pelo empate na Neoquímica agora e ainda quebrou alguns tabuzinhos aqui que eu vou contar para vocês, ó. Primeira vez que o Corinthians ganhou do Abel Ferreira no Allianz Parque. O Corinthians não vencia no Allianz Parque desde 2019, contando com o jogo de ontem. 10 derbys no Allianz Parque e uma vitória só do Corinthians, que foi justamente essa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Primeira vez que o Corinthians ganhou no tapetinho, no gramado sintético. Já havia vencido o Palmeiras lá no Allianz Parque, porém no gramado natural. Só que o Corinthians vai ter que quebrar uma sina positiva pensando pelo lado do Palmeiras, porque o Palmeiras é o atual tricampeão paulista, ganhou em 22, em 23 e em 24, perdendo o primeiro jogo na ida. Porém, ele sempre decidiu em casa nessas 3 ocasiões. Perdeu de 3 do São Paulo em 22, meteu 4 no jogo da volta no Allianz Parque. Perdeu pro Água Santa de 2-1, se eu não me engano, na ida, meteu 4-0 na volta dentro de casa, no Allianz Parque. E no ano passado perdeu de 1 para o Santos na Vila e venceu por 2 no Allianz Parque. Então o Corinthians vai ter que quebrar essa sina, porém o adversário não é o São Paulo, não é o Santos, muito menos o Água Santa. O jogo é na Neoquímica contra o todo-poderoso Timão. Valeu, Silveira. E pior é que... Fala, Alex. Eu acho que é tão perigoso para o Corinthians estar com esse 1-0. Não, eu acho assim que... Eu até ouvi as declarações do Ramon Dias e do Emiliano, principalmente, que é quem mais fala nas coletivas, que, é claro, comemoraram a vitória, comemoraram o comportamento, mas eles foram muito conscientes ao analisar a projeção dessa final ainda, dizendo que está tudo aberto, que o Palmeiras gastou milhões, que é um super time. Só faltou ele falar que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Ele não falou isso, mas... Quase deu deixou assim nas entrelinhas que a gente... Aí, quando ele fala que é o melhor time da Sul América... É o time mais bem treinado da América do Sul, ele falou. Que né? Então, assim, é um jogo de 180 minutos, como a gente costuma dizer. Tá 1-0 para o Corinthians. A diferença é que é na casa do Corinthians a última parte dessa decisão. Só que para quem é jogador profissional e de alto nível, claro que é importante jogar na sua casa. Mas não dá pra falar que... Torcida, tem a torcida que não chuta a bola pro gol. Então, se o time tiver... A torcida do Corinthians quase chuta, Alex. Se o time tiver cabeça boa, emocionalmente equilibrado, cada um sabendo o que tem que fazer, bem trabalhado nessa parte emocional e precisando do resultado para reverter, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de entrar lá e ganhar. Até porque se você pegar o retrospecto do derby dentro da Neoquímica Arena, até hoje, o Corinthians ganhou 8 e o Palmeiras 6. Então não é uma diferença tão grande entre um e outro, porque o Palmeiras, inclusive no título do Corinthians em 2018, o Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque, quando inventaram o VAR que não existia ainda. Mas o primeiro jogo foi na Neoquímica Arena e o Palmeiras ganhou de 1-0. Então, assim, não é impossível o Palmeiras ganhar até porque o Palmeiras é o time da virada. Também tem essa. Então, são várias. Eu acho assim, tá muito mais pro Corinthians. O Corinthians pavimentou bem essa tentativa de ser campeão esse ano. O Corinthians é o favorito para levantar a taça. O que eu não concordo é com aqueles que dizem que já acabou, que já era e que não tem chance. Acho que o Palmeiras tem condições, sim, de fazer um belo jogo e ainda ser campeão. A análise do que vem por aí com o nosso querido Miller. Eu quero saber o que significa esse 1-0 para o Corinthians. Vou fazer uma informação, uma frase, uma última informação, porque o nosso craque, o Miller, vai falar sobre este jogo que está por vir, Silver.
Nós vamos colocar o que disse Família Dias, digamos assim, após a partida, com essa vitória. Você me perguntou se está confiante, se está otimista. Claro que a família Dias, o corintiano, está, mas o Emiliano e o Ramon Dias preferem, apesar do orgulho pelo primeiro resultado conquistado fora de casa tal, e essa vantagem para o segundo jogo, eles preferem adotar o discurso da cautela, e eu concordo com eles. Está abierto, porque você está jugando con una potencia de Sudamérica a nivel económico, a nivel todo, no se compara con nosotros. Y tenemos que brillar con nuestras armas y adentro del vestuario da mucha confianza, porque no es fácil jugar aquí, y da mucha confianza y mucha alegría y mucha tranquilidad sobre todo. Ganamos de visitante, ellos los otros juegos que habían jugado, no había jugado contra Corinthians, porque en estos últimos 5 años no he jugado contra Corinthians. Va a ser muy difícil para ellos y para nosotros también. Aí, Miller. Olha só, Michele, eu costumo dizer que o time num mata-mata de decisão, geralmente um time que ganha a primeira partida, geralmente ele vence o campeonato. O Flamengo, tudo bem que o Flamengo é uma outra coisa, né? Mas eu acredito que o Corinthians será campeão paulista, né? Porque o Xará vai dizer assim, se o Palmeiras... Miller morde os lábios, o Se Alex. o Palmeiras jogar como jogou... Se o Palmeiras jogar na Neoquímica como jogou a primeira partida... Aí toma ele leva um sacolada. sacode. Toma uma sacolada. Se o Corinthians jogar como jogou no Allianz Parque, ele perde o jogo. Então, Na Neoquímica, o Corinthians não vai ficar lá atrás. você acha que não? Não, até porque os 3 volantes do Corinthians não são, tirando o Ranieri, o Garrido e o Martinez ou um outro, eu acho que o Garro volta pro jogo, eles são totalmente ofensivos. Então, eles vão bem na frente. Olha o que o pessoal do Palmeiras falou. Vamos conferir agora o outro lado do clássico para você completar seu pensamento. O Zé Paz está na academia de futebol com essa repercussão do Verdão. Ô Zé, o Abel ficou pistola com o Estevão, é isso? É isso, Mi. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Não só o Abel, viu? Muitos palmeirenses entendem que o Estevão não está jogando bem os clássicos aqui, né, do estado de São Paulo. Então temos uma tela pra mostrar pra vocês que estão acompanhando o Gazeta Esportiva de hoje. Para a redação, porque a pressão sobre o Ramon e sobre o Emiliano Dias deu uma amenizada depois da vitória de ontem, né? Vitória? Como faz vitória? Mas a cobrança recente não foi esquecida por eles, não. O Silvestre conta para nós como é que foi o desabafo no vestiário do Allianz. Foi isso mesmo, foi uma espécie de desabafo na palavra do filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias, puxando para ele, defendendo o trabalho dos dois ali à frente do Corinthians. Então, aperta o play aí, vamos ouvir o desabafo. Nos pegaron desde que llegamos a Noy. No fuimos criticados del primer día que llegamos aquí. Entonces, Noy, lo único que a Noy es trabajar, dar lo mejor para Corinthians. Y nunca nos sentimos respetados ni queridos. No somos que a nivel grupal y a nivel de estructura nos respetan, nos quieren. Fabinho está todos los días con Noy, su grupo, hay un ambiente muy lindo. Después Noy no puede, Jesús no convenció a todos, Maradona, Messi no convencieron a todos y parece, Noy ya nos dimos por vencidos, sabemos que no vamos a ser aceptados nunca, nos queda trabajar, ganar y deixar nuestro nome marcado na história de Corinthians. Bom, pelo jeito a família Dias não se sente totalmente respeitada aqui no... Eu nunca desrespeitei. Da minha parte, posso criticar. Também não acho a 8ª maravilha do mundo a comissão técnica, mas salvou o Corinthians o ano passado da queda, conseguiu um belo arranque, ganhou do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, tá na final, deu vexame na pré-Libertadores, mas no Paulistão tá na final e faz uma grande campanha. Folga para todo mundo até quarta-feira, reapresentação marcada, momento de descansar, celebrar e recuperar jogadores que estão arrebentados, como por exemplo Yuri Alberto, que deixou o campo se arrastando ontem com dor no ombro, já vinha com problema no tornozelo esquerdo, o Garro que sequer entrou em campo com dores no joelho, um problema que vem incomodando o Garro desde o final do ano passado e ele tem ficado de fora de jogos importantes por conta dessa tendinite no joelho. Lembrando que o Corinthians tem 5 jogadores aí à disposição das seleções na data FIFA, nesses próximos 10 dias que ficaram ausentes boa parte desse período, o Memphis Depay, que já foi lá para a Holanda, o Félix, o Martínez, o Carrilho e o Romero. É isso. Beleza, obrigada, Silvestre. Fala, Miller, jogador.
Ô, Michele, o que o Emiliano falou, ele tem razão. Não é que, assim, muitos não respeitam o nosso trabalho. Não é que não respeitam o nosso trabalho. Não valorizam as coisas boas que eles fazem. O Ramon, ele errou em algumas mudanças que deixou lá em Guayaquil, aquela coisa toda. Mas só que se você olhar, o time está na final do campeonato. O saldo é positivo. A melhor campanha do Paulistão de quem é? É do Corinthians. Disparado. Então o que as pessoas, quem critica o Ramon, o trabalho deles, querem? Poxa vida, e ele armou um time muito bem armado contra o Palmeiras e venceu o jogo. O Yuri Alberto, pra mim, hoje, devia ir pra seleção brasileira. O Yuri Alberto, ele se recuperou na mão do pai e filho aí. Quem deu moral pro... Foi o Ramon. Então. Porque o Mano, lembra? O Mano chamou de burro, tirou o Yuri. Nossa, o Ramon chega, faz o quê? Dá moral pro Outro Yuri. jogador que eles ganharam foi o Mateuzinho na lateral direita, que se não é o novo Carlos Alberto Torres. Recuperou o Mateuzinho. O Mateuzinho, porque o Fagner era titular. Eles foram encostando o Fagner para dar apoio para o Mateuzinho. Exato. Né? E aí o Mateuzinho foi ganhando corpo e hoje está jogando bem. Não está comprometendo. Tá sendo um bom jogador. Então eles têm muitos méritos em várias coisas no Corinthians. Eu acho que eles têm mais acerto do que Eu também acho. Quando um time chega na final de campeonato, poxa vida, você vai chegou porque e ganha o primeiro jogo do time melhor sorte, chegou por competência. Lógico, a gente tem que ressaltar isso. Eu acho que o time do Palmeiras é um time candidato a campeão de Libertadores junto com o Flamengo. Mas o Corinthians hoje, Campeonato Paulista, até agora está sobrando em campo. O problema do Corinthians é Libertadores. Que é outra coisa. Acho que pesa um pouco psicológico. Aí o acesso é negado, não tem. Olha! Bom, a gente vai fechar nosso giro de repórteres com o Zé Paz. Segundo informação do UOL, né, na coluna Mercado da Bola do UOL, o Atlético Mineiro já prepara a oferta, enquanto Corinthians e Grêmio fizeram consultas para saber as condições de negociação, né, tanto o Corinthians como o Grêmio, né, quiseram consultar os valores, saber quanto que, enfim, custa para contratar, aquela coisa toda. Já o Galo está preparando uma oferta, né? O Fabinho, né, só para você entender, o Coelho, né, como é conhecido no América Mineiro, pede 1.800.000 dólares, são 10 milhões de reais aproximadamente para negociar o jogador. Só que o América Mineiro busca manter os 40% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual negociação. Ele tem vínculo até o final de 2025. Então é bom o América Mineiro se ligar que não dá para fazer muitas exigências também para negociar o atacante Fabinho, tá? Destaque do América Mineiro, tá na mira do Corinthians, mas assim como aconteceu também com o atacante do Guarani, o Atlético Mineiro está na frente porque já está preparando uma proposta e o Corinthians, enfim, está, né, sondando o mercado, né, fazendo consultas para reforçar o seu elenco nessa janela nacional, né, que vai até o final desse mês, você podendo contratar jogadores que atuaram em qualquer estadual do futebol brasileiro. Você conhece o Fabinho do América Mineiro? Enfim, segundo o UOL aí na coluna Mercado da Bola, o Fabinho está na mira do Corinthians, mas Atlético Mineiro, Grêmio e até o Vasco também quer o jogador. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Faltou a vinheta aqui, gente. Vamos direto, tá? Vamos direto aqui para a gente falar da questão Agora sim, a vinheta vai quando quer, né? Vamos embora aqui para a gente falar agora da situação do Ramon Dias, né? Muita gente me perguntando, Samir, como é que fica a situação do Ramon Dias, né? Porque antes do jogo contra o Palmeiras, a gente trouxe toda a pressão, né, que existe hoje em cima do treinador argentino e do Emiliano, principalmente, né, não vamos esquecer, o Corinthians foi eliminado na fase de pré-libertadores para o Barcelona de Guayaquil, e o Corinthians não estará na fase de grupos, né, sorteio, né, desta segunda-feira, o Corinthians na Sul-Americana e não na Libertadores, é muito triste. Isso causou um mal-estar muito grande, estava no planejamento, envolvia grana também, não é só a questão de disputar uma grande competição, e houve uma chateação muito grande com o trabalho do Ramon e do Emiliano. Só que esse é o futebol, né? Na quarta-feira você é vilão, no domingo você é herói. Assim é o futebol, a gente sabe que funciona dessa forma. Chega no domingo, clássico, né, contra o Palmeiras, derby contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no arquirrival, no Allianz Parque, e o Corinthians conquista a vitória por 1-0, inclusive com o dedo do Ramon Dias, né?
já que a escolha do Romero foi certa, a entrada do Rian e não do Bidon foi certa, pelo menos no meu ver. Enfim, ele acertou em quase tudo na partida, foi muito bem o Ramon Dias. Eu fui conversar com fontes para saber o que muda, tá? Não muda nada em relação à situação do Ramon Dias, tá? O que me passaram é que ele precisa conquistar o título paulista. E me falaram mais, hein? É porque eu falei, mas mudou, né? Muda alguma coisa? Porque o que tinha me passado antes do jogo é que se ele não for campeão paulista, ele vai perder o cargo de técnico, né? Do Corinthians. E aí eu falei, pô, mas ele ganhou lá no Allianz Parque. E as pessoas me falaram o seguinte, Samir, a situação ainda, a pressão é maior ainda, porque agora aumentou a responsabilidade. Então aumenta a responsabilidade do Ramon Dias, porque você imagina, né, o que estavam me explicando. Você ganha o primeiro jogo, você imagina no seu estádio, ganhou o primeiro jogo, casa cheia, o arquirrival vem, vira e comemora um título, um tetracampeonato inédito na sua casa, depois de uma vantagem, né, tão boa conquistada no primeiro jogo. Então a situação do Ramon Dias continua a mesma. Ele continuará, tá? Deixar bem claro, né, para que ninguém venha omitir nenhuma informação minha, ele continuará como técnico do Corinthians se for campeão paulista. Não há a menor chance, né, hoje, até pelo grande resultado que fez no primeiro jogo, não há a menor chance hoje dele ser demitido, né, caso seja campeão paulista. É claro que, né, se tratando de Augusto Melo, é melhor não cravar nada, porque a gente sabe que vai ter uma reunião depois do Campeonato Paulista para avaliar o trabalho da comissão técnica, do Ramon e de todos. Mas uma coisa a gente tem certeza, se ele perder o título paulista, ele não permanece no comando técnico do Corinthians, tá? Independente se o Corinthians, né, tenha vencido o primeiro jogo, enfim, isso não muda nada. A situação de Ramon continua mesmo pressionado. É claro que um título paulista vai dar fôlego para o treinador, né, poder ficar, né, por mais tempo aí no comando do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. O Corinthians que conseguiu a primeira vitória aí na final do Campeonato Paulista, dentro da casa do Palmeiras. Uma bela vantagem para a Neoquímica Arena no próximo dia 27, né? Se for confirmado, tem aí a expectativa da mudança para o dia 30 também. E o Corinthians aí saiu na frente nessa decisão e tem tudo para conquistar esse título do Paulista. Tão empolgado aí com esse título do Paulista, fiel? Deixa aí abaixo a sua opinião, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!